Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, pessoal do canal Terror e Chuva, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Chegamos a mais um período de quaresma e, como de costume aqui no canal, vamos trazer algumas lendas e relatos sobre esse período tão falado, principalmente entre os mais velhos que durante anos viveram em áreas rurais. Diz a sabedoria popular que o tinhoso adora lugares afastados, como sítios e matas, pois sabe que o infeliz que se deparar com ele será tido apenas como um doido, ou até mesmo como um mentiroso. Então se preparem e vamos para o relato. O meu nome é Geraldo e vou contar algo que aconteceu há mais ou menos entre 20 a 25 anos. Era uma época muito quente e eu visitava a casa da minha avó. Naquela época, ainda morava na zona rural. O quarto em que eu ficava havia pertencido ao meu pai, que dividiu com os 2 irmãos quando eram crianças. Apesar de humilde, o quarto era bastante amplo. Normalmente eu não tenho dificuldades para dormir, mas naquela noite em especial, eu simplesmente não conseguia. Eu ficava girando de um lado para o outro, mas eu não conseguia pregar os meus olhos. Eu não sei explicar o porquê, mas os pensamentos de quaresma começaram a vir na minha mente. Histórias do capiroto, fantasmas e assombrações que os mais velhos costumavam a contar começaram a povoar minha cabeça. Dizem que quando você começa a pensar demais em algo, o seu cérebro começa a pregar peças, como quando você vê uma pessoa no seu quarto, mas na verdade é só uma pilha de roupas. Pois bem, como a noite estava muito quente, eu estava com a janela aberta. Havia uma grande árvore em frente a ela e de lá eu comecei a notar o som de pássaros cantando, vindo do lado de fora. Aquilo começou a me irritar. Então me levantei, fui até a janela e comecei a gritar na tentativa de espantar os bichos. Eu ouvia certinho aquele bater de asas naquela escuridão, porém eu não via nada. Eu continuei gritando e nada acontecia. O canto apenas continuava. Só então me ocorreu que já passava de 1h da manhã e que normalmente os pássaros não cantam nesse horário. Muito pelo contrário, eles costumam dormir assim que escurece. Eu me inclinei novamente e, fechando um pouco os meus olhos e os forçando para tentar ver melhor, eu comecei a procurar algo na escuridão da árvore. Foi então que eu vi nos galhos acima 2 grandes silhuetas negras. Pareciam quase como se fossem 2 pessoas empoleiradas como pássaros, mas com certeza aquilo não era humano. Eu fechei a janela o mais rápido que pude, eu me deitei e comecei a rezar até conseguir cair no sono. Dizem que a nossa mente prega peças quando pensamos demais em algo, mas eu juro por Deus que até hoje eu não sei dizer se aquilo era real ou uma simples peça pregada pela minha cabeça. Boa noite.
Eu sempre tive um fascínio por esse período entre o Carnaval e a Páscoa. Aqui na cidade grande, pouca gente se importa, mas em cidades do interior é dado muita importância a esse período de Quaresma, pelo significado religioso. Afinal, segundo a doutrina cristã, foi o período entre Jesus jejuando no deserto, passando por várias provações, tendo inclusive sido tentado pelo diabo. No folclore, isso se desdobra pela crença de que forças malignas se manifestam com muita intensidade, sendo muito comuns experiências sobrenaturais como visões de criaturas como lobisomens e mulas sem cabeça, sem contar com aparições e encontros com o próprio Tinhoso. A minha família do interior, o meu pai cresceu numa cidade de não mais de 2.000 pessoas, onde eu passei a maior parte das minhas férias durante a minha infância maravilhado e assustado com as histórias que o povo contava. O costume reza que as pessoas devem se abster de todo tipo de pecado na Quaresma, sob pena de sofrer males ou serem perseguidos por algum tipo de entidade sobrenatural. Nessa linha, seguiam muitos relatos, sendo um dos que mais me marcaram o dia em que o Senhor disse ter visto um touro preto na frente da igreja matriz. Dizia ele que o dito cujo tinha 6 pares de chifres, a metade debaixo do corpo coberto de escamas, cascos e olhos vermelhos em brasa, e que gritava com uma voz medonha, chamando pelo nome de alguns moradores conhecidos por cometer maldades e imoralidades. O que mais me intrigou foi ver que muita gente confirmava o tal relato, e muitas das vezes acrescentando até detalhes ainda mais macabros. Passaram-se muitos anos desde então. Eu me formei, constituí uma família e passei a ser bastante cético em relação ao sobrenatural. Eu tenho a tendência de ver tudo sob um prisma demasiadamente racional, mas há 2 anos eu passei por uma experiência que pôs as minhas certezas em xeque a respeito do que pode ser considerado loucura ou realmente o sobrenatural. Eu fiquei abalado por muito tempo e tive receio de contar essa história até mesmo para minha esposa, que ficou em um misto entre descrença e medo, como para a maioria dos meus amigos em que eu contei os fatos. Eu resisti muito antes de relatar isso, pois quando eu faço, as imagens voltam vívidas à minha memória, perturbando profundamente o meu espírito. Mas enfim, sinto que devo fazer. E lá estava eu de volta para aquela cidade, pois eu tinha recebido como herança uma propriedade rural que eu pretendia vender o quanto antes, a fim de evitar qualquer aborrecimento. Eu cheguei na casa onde eu costumava passar as minhas férias, mas a mesma já em nada lembrava os tempos felizes de antigamente. A minha tia Cida, sempre tão querida, agora era uma velha amarga. Os meus primos eram adultos e irritados, envolvidos em problemas e bebiam muito. A minha prima Lili, que era uma criança linda naqueles tempos, agora tinha 27 anos, mas aparentava mais de 40. Ela estava acabada e deprimida. Ela tinha 2 filhos e um marido alcoólatra. Eu vendo tudo aquilo, o que eu queria mesmo era sair o quanto antes daquele lugar horrível. Então concordamos em vender o sítio e assim dividir o dinheiro. Levamos até um corretor para avaliar a área e seguimos pela estrada em um Passat caindo aos pedaços por aquelas terríveis estradas. Quando eu cheguei ao sítio, eu fiquei desanimado, pois o lugar era muito distante e quase não havia feito melhorias. Estava tudo acabado. Era uma herança do tio Cláudio, que havia aberto uma mercearia no vilarejo
e arrendado o sítio para um antigo empregado que usava o local como abatedouro ilegal, o que se percebia pelas pilhas de ossos de bois, porcos, bodes e até cavalos. O corretor também não parecia animado com a possibilidade de vender aquilo, tanto que já havia me aconselhado a abrir mão e deixar que meus parentes se virassem com o inventário. Estávamos avaliando o estado de um dos currais quando a tia Cida apontou para o teto. Foi naquele toco lá, ó, que ele amarrou uma corda. Ele queria mesmo era morrer. A corda era grande demais e ele teve que encolher as pernas para conseguir ficar enforcado. É um besta. Foi naquele momento que eu decidi seguir o conselho do corretor e deixar tudo para lá. Então eu ouvi um grito da Lili. Vem cá, seu demônio! O que você está fazendo aí, seu desgraçado de merda? Meu Deus! Ela estava gritando daquele jeito com um dos filhos dela, pelo simples motivo dele ter se distanciado um pouco da gente. E para completar, ele brincava com uma caveira de bode. Cala sua boca, sua louca! Para de falar o nome do coisa ruim aqui. Você sabe que a gente está na quaresma. Repreendeu a tia Cida. Ah, é que esse desgraçado não obedece, disse ela, dando um beliscão no filho para ele parar de chorar. Continuamos avaliando o sítio e aquele ambiente já me estava dando mal-estar. A casa-sede estava ficando sem telhado e estava cheio de folhas e lixo pelo chão. Haviam cinzas de fogueira e cera de vela no meio da cozinha. Na hora eu comi a carambola no quintal antes de atravessar o riacho e fomos até a casa do sujeito que arrendava o lugar. A tia Cida queria saber quanto que ele ganhava batendo os animais. Ela perguntava várias coisas. Os meus primos discutiam assuntos inúteis e prosseguimos a tarde toda naquela conversa enfadonha, bebendo um café ralo e comendo uma linguiça frita de procedência duvidosa. Eu não vou mentir, eu mal podia esperar para tudo aquilo acabar. Estava sendo um pesadelo para mim. Foi então que de repente a prima Lili se levantou novamente da cadeira. Ah, cadê aquele capeta? Ele sumiu de novo? Ela perguntou para o filho mais velho, que brincava com terra. Ah, eu não sei, mamãe. Tu tem que tomar conta do seu irmão, seu burro! Ela gritou batendo no garoto. Vamos agora procurar ele, vamos! Vamos, seu mole! A tia Cida saiu da casa e advertiu a Lili. Olha, eu tô te falando, você tem que parar de falar esses nomes, menina. Vai acontecer alguma coisa de ruim contigo. E se tu não parar com isso, olha, hein, vai dar merda. Ah, eu não aguento mais esses moleques, eles estão me matando, disse a Lili bem revoltada. E em seguida saiu gritando pelo mato. Demônio, cadê você, bicho ruim? Vem cá que eu vou te dar uma coça. A tia Cida já estava completamente sem paciência. Já eram 6 da tarde, estava escurecendo, as crianças choravam. Já tínhamos nos despedido e estávamos voltando pela mesma estrada. Mas no meio do caminho, como se tudo não tivesse sido ruim o suficiente, o carro enguiçou. Os meus primos xingavam e esmurravam o carro. Saímos para tentar resolver. Tia Cida, Lili e as crianças ficaram dentro do carro. Pelo básico que sabia de mecânica, não podia fazer nada. O meu primo achava que o carburador tinha entupido de novo e começava a desmontá-lo. Estava no meio do trabalho quando de repente a Lili começou a gritar desesperada. Ah, sai daí! Ele tá lá, ó! Tá lá na frente! Olha lá, olha lá! Mas não tinha nada e nem ninguém em volta. Sai daqui! Sai daqui! O que você quer comigo?
gritava a prima Lili, chorando desesperadamente, enquanto a tia Cida tentava acalmá-la. O que foi, menina? O que foi? Fala logo! Foi o bicho ruim, tia. Ele veio me pegar, olha ele! Pelo amor de Deus, me ajuda! Ela olhava fixamente e apontava para um ponto da estrada onde não havia nada. Naquela hora, eu comecei a ficar assustado. O corretor só olhava de longe. Ele estava ficando pálido. A tia Cida pegou um terço e começou a rezar alto. A Lili chorava e de repente começou a rir descontroladamente. Depois ela olhava para a estrada e logo em seguida chorava e gritava por socorro. As crianças assustadas não paravam de chorar. Aquele carro havia se transformado num verdadeiro inferno. Reza, Lili, reza um Pai Nosso que ele some, gritava a tia Cida para Lili. Ai meu Deus, ele está olhando para mim, meu Deus, não, meu Deus, sai daqui, Beelzebub. Meu Deus, tia, ele tem um olhão de fogo. Tia, desculpa, filho, desculpa, Jesus, perdão, me ajuda, eu vou morrer. A tia Cida fez a Lili rezar um Pai Nosso e ela começou a se acalmar, rezando entre soluços, deitada no colo da tia. De vez em quando, ela dava uma gargalhada só para depois voltar a chorar sozinho. Eu tentei me concentrar no defeito do carro, mas não havia nada de errado com o carburador. O meu primo montou de novo e o carro simplesmente ligou quando virei a chave. Então seguimos com o nosso caminho, enquanto Lili continuava chorando baixo e de vez em quando ela dava uma gargalhada. Nós até que tentávamos apenas ignorar aquilo. Chegamos à noite e me convidaram para jantar e dormir lá, mas eu me recusei e fui dormir no hotel onde eu estava hospedado, numa cidadezinha vizinha. Na noite seguinte, eu voltei e a prima Lili estava de cama. Ela havia tido uma febre de 40 graus na noite anterior e sofrido delírios, mas agora ela estava dormindo. Eu perguntei para minha tia o que havia acontecido com ela. E a minha tia me perguntou: ontem você não ouviu? Você não ouviu o escândalo dela? Eu disse para ela que isso iria acontecer. Ela chamou pelo nome do coisa ruim e aquilo apareceu para ela no meio da estrada. Ela disse que o bicho ficou parado só olhando para ela e com cara de riso. Ela disse que ele era vermelho, com a pele de cobra e andava igual a um corcunda, sem contar que tinha olhos de fogo. E eu falei, foi o Tinhoso que apareceu para ela. E ela agora tá lá, tendo pesadelos direto. Disse até que o bicho falou que iria aparecer para ela toda a quaresma. Vê se pode. Agora eu quero ver o que ela vai resolver. No dia seguinte, falei com o advogado e expliquei para todos que eu estava cedendo a minha parte da herança. E passei 2 bons anos sem pôr meus pés naquele lugar. Acabei me convencendo de que a Lili tinha tido apenas alucinações sugeridas pela tia, além da cultura e crenças locais que favoreceram o tal fenômeno. O processo do inventário ainda caminha a passos lentos. Alguns dias eu tive que voltar para aquela cidade para assinar alguns documentos e eu soube que a minha prima Lili ainda estava muito mal. Ela tinha ataques de pânico, tomava tranquilizantes e antidepressivos e precisava ser vigiada, pois se desconfiava que quisesse cometer suicídio. Coitada da Lili, lembro dela na minha infância. Era uma menina tão bonita, tão alegre, e hoje, principalmente nessa época de quaresma, é atormentada por crises e alucinações. Durante a noite, nem ao menos se atreve a olhar para fora de sua casa, porque sabe que sempre estará sendo observada pelos olhos de fogo.
Eu nunca fui religioso, ao contrário da minha namorada Edna, que sempre estava na igreja. Eu nunca sequer havia pisado em uma. Nada contra, é claro, mas eu era ateu e nunca vi motivos para acreditar em alguma coisa. Porém, isso mudou no primeiro domingo de Quaresma. Edna e eu já namorávamos há 4 anos. Morávamos em um apartamento no centro, pelo menos a 2 quilômetros da igreja em que ela costumava ir aos domingos. Quando a Quaresma começou, ela me chamou. Oi, amor, vamos na missa? É Quaresma. É sempre bom estarmos em oração. Eu prometo que você vai gostar. Na hora eu ignorei. Ah, amor, sabe, você sabe que eu não acredito nessas coisas. Em todos esses anos, eu jamais vi alguma coisa, nunca aconteceu nada comigo, seja na Quaresma, seja em qualquer um outro dia. Mas vá lá que eu vou ficar aqui em casa tomando uma cervejinha, tudo bem? Não liga não, mas eu não vou, me perdoe. Ela visivelmente não gostou da parte da cerveja, mas ela me amava demais para iniciar uma discussão. No fundo, ela sempre pensava que um dia iria conseguir mudar o meu modo de agir. Ela então me deu um beijo e saiu. Eu aproveitei, abri uma latinha e me sentei no sofá. 10 minutos depois, a campainha toca. Eu achei estranho, então me levantei e fui até a porta e abri. E para minha surpresa, a Edna estava parada na minha frente. Posso entrar? Ué, é claro. A casa é sua também, o que houve? Ela então passou por mim e se sentou no sofá. Parece que o padre passou mal e hoje não vai ter missa. Eu creio que só amanhã. Então eu me sentei ao seu lado e passei o braço em volta dos seus ombros. Ela estava extremamente gelada. Nossa, amor, como você tá fria? Tá doido? Eu não sabia que estava tão frio assim lá fora. Ela então me olhou e sorriu e pegou a latinha e deu um gole na cerveja. Eu fiquei paralisado. O quê? Você está bem? Logo você tomando cerveja? É, a vida é muito curta. Temos que aproveitar, meu amor, disse ela, se jogando para trás no sofá. Ficamos conversando e rindo por umas 2 horas, quando ela me perguntou: você já teve vontade de fazer alguma loucura? Eu olhei para ela com um olhar estranho. Como assim, amor? Ela então deu mais um gole na cerveja e sorriu. Ah, tipo cortar os nossos pulsos e fazermos um pacto de amor eterno. Afinal, nós nos amamos, não? No auge da minha embriaguez, eu cheguei a considerar a oferta, mas o bom senso prevaleceu. Bom, eu acho que você bebeu demais, amor. Falei tirando a lata de sua mão e juntando as outras que ela já havia bebido. Ela então mais uma vez riu e eu me levantei e fui até a cozinha jogar as latas fora. Foi quando eu ouvi um barulho da porta da sala se abrindo. Quem será? Pensei comigo. A pessoa fechou a porta e veio caminhando até a cozinha. Ela entra e eu vejo seu rosto. O quê? Edna? Claro que sou eu, que mais seria? Aliás, a missa estava muito boa, você perdeu. O meu coração congelou. Você foi para a missa? Mas como? Perguntei confuso. Ela pareceu confusa. Sim, eu e você sabemos muito bem que eu estava na missa. Eu falei para você. Por que está me perguntando isso agora? Eu me virei e fui caminhando lentamente até o sofá onde estávamos, mas não havia mais ninguém. Porém, um ar frio estava repousado no mesmo lugar, como se houvesse uma pessoa invisível sentada ali. Eu chamei a minha namorada e contei tudo o que havia acontecido. Os olhos dela se arregalaram. Então ela me disse
que quem esteve comigo naquela tarde havia sido o demônio e que, como eu o convidei para entrar, ele passaria esses 40 dias da quaresma ao meu lado. A minha namorada Edna reza todos os dias por mim. Eu até aprendi algumas orações. Ela me pergunta se eu estou bem e se eu tenho visto algo de estranho desde então. Eu sempre digo que eu estou bem e realmente eu não tenho visto nada demais. Porém, eu não digo a ela que praticamente todas as noites, às 3 horas da manhã, eu sinto como se fosse uma mão gelada abraçando os meus ombros. A única coisa que eu posso fazer é fechar os meus olhos com bastante força e pedir a Deus para que me tire aquelas coisas ruins que estão perto de mim, todas as noites praticamente. Poucas histórias são tão famosas no interior do Brasil como essa, mas há quem diga que não se trata de uma simples lenda, mas sim de um fato que não ocorre apenas uma ou duas vezes, mas sim dezenas, e que são necessários cuidados especiais para que isso possa ser evitado. Reza a lenda que existe nos interiores e locais de muita mata uma certa cobra de cor escura que chega a medir cerca de 8 metros de comprimento. Ela costuma visitar as mulheres grávidas por volta das altas horas da noite para se alimentar do seu leite materno. Curiosamente, essas serpentes são atraídas pelo cheiro do leite, que vem direto do peito da gestante. Quando a noite cai e as luzes das casas se apagam, é a hora que a cobra sai para procurar o seu alimento. Ao chegar no quarto onde a mãe dorme com seu bebê ao lado, a cobra então coloca a ponta da sua cauda na boca da criança para que ela não chore, enquanto ela própria mama no peito da mulher que dorme profundamente. A mãe adormecida pensa se tratar da criança que está mamando e dificilmente se dá o trabalho de verificar. Há alguns relatos também de maridos que chegaram a matar a dita cobra no meio da noite, enquanto a esposa dormia. Dizem até que teve uma certa vez que um homem esmagou a cobra e o leite que ela ingeriu se espalhou pelo piso, mostrando que a cobra já estava mamando ali no peito da sua esposa por muito tempo.